Fala galera ligada aqui no Guru, mais uma aula aqui no YouTube para vocês e a aula de hoje é sobre phrasal verbs, dois phrasal verbs que são muito utilizados aí no nosso dia a dia no inglês, que são o switch on e o turn on, que também tem as suas variações aí para o off, que seria o switch off e o turn off. Você pode usar das duas maneiras. Eu vou explicar para vocês a diferença do significado e o porquê dessa diferença, beleza? Então vamos lá, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de mandar para aquele amigo que está estudando inglês, tranquilinho? Então vem comigo, a gente tem aí switch on e turn on, na forma escrita deles. A primeira peculiaridade que a gente tem que entender é o que é um phrasal verb. Para você que não sabe o que é um phrasal verb é uma expressão, né? Um verbo formado por um verbo e uma preposição, que muitas vezes traz um significado completamente diferente do que parece ser. Então, se eu tenho um verbo ali que significa andar e uma outra preposição, aquilo ali junto pode significar colocar, por exemplo, uma coisa totalmente diferente. O caso do switch on e do turn on, a gente vai ter aqui o seguinte. A primeira coisa, os significados. Vamos pelo switch on primeiro. O verbo to switch, pessoal, é o verbo alternar em inglês. Então, é um movimento de alternar. Por isso que a lógica desse phrasal verb é a seguinte. Quando você fala switch on, é no sentido de ligar, beleza? De ligar alguma coisa, ligar um aparelho, por exemplo. Só que eu só uso esse phrasal verb quando eu dou o sentido de ligar, sendo que esse aparelho tem um alternador. Ele tem ali um interruptor que você vai fazer um movimento de alternar aquilo para ligar. O significado que eu coloquei para vocês é o seguinte. Switch on, ligar algo que possui um interruptor ou um alternador. Alternar algum interruptor para o modo ligado. Então, quando você vai acender a luz da sua casa, você vai lá no que a gente chama de apagador, né, o interruptor, e muda a posição dele e liga a luz e acende a luz. Essa ação em inglês a gente pode chamar de switch on, exatamente pelo fato de a gente ter alternado aquilo ali para o modo ligado. Então, olha o exemplo aí, ó. I'll switch on the lights in my bedroom. Essa contração I'll que eu coloquei aí significa I will, que é o futuro. Então, eu vou ligar as luzes no meu quarto. I'll switch on the light in my bedroom. Beleza, galera? Por outro lado, a gente tem o turn on, que também significa ligar, também significa colocar alguma coisa em funcionamento. Só que o turn on, a gente não pode pensar da maneira alternar alguma coisa. É simplesmente ligar, fazer aquilo ali funcionar. Por um botão ou por alguma coisa assim. Por exemplo, a TV, quando você liga a TV, você só aperta o botão e a TV já liga. Você liga o seu computador, você aperta um botão e ele já liga. Você não tem um interruptor ali. Tranquilo? Então, olha a definição que eu coloquei aí. Ligar algum dispositivo no sentido de fazer funcionar. Colocar algo em funcionamento. Olha o exemplo. Please, could you turn on the TV? Ou, please, could you turn the TV on? O phrasal verb, galera, ele permite você separar o verbo da preposição na aplicação ali da frase. Igual eu fiz aí, ó. Você poderia, aí tem o turn the TV e o on eu coloquei lá no final. O que isso significa? Please, por favor. Could you, o could é o poderia. Você poderia turn the TV on, ligar a TV, turn on the TV. Então essa basicamente é a diferença. O switch on você liga mudando a posição de uma chave, de um interruptor. O turn on você simplesmente coloca aquilo para funcionar, apertando algum botão, ou por voz, ou por algum sensor. Beleza? Alguns exemplos aí no dia a dia para a gente poder aplicar na nossa fala. O primeiro é the machine switches on automatically. Então, the machine, a máquina, switches on. Eu usei esse Szinho porque está na terceira pessoa do singular no presente.
e vocês podem aprender isso aí voltando nas aulas de gramática que a gente tem aqui no canal. Automatically, automaticamente. Depois, please switch the fan on. Please switch the fan on. Então, por favor, please, ligue o ventilador. The fan, o ventilador. Beleza? E aí, para melhorar a pronúncia de vocês, o que a gente pode treinar? Esse som de P, T, Q, ele é um som mais soprado no inglês, quando você quer trazer a sua pronúncia para uma pronúncia mais fluente. Então, ao invés de falar simplesmente o please, que é muito comum, please, você fala please. Olha o ar saindo, ó. Please. Fala um som soprado. E quando você for pronunciar o fan, olha só como que eu falo. Fan, fan. Tô falando normal. Você dá uma contraída na garganta, ó. Fan, fan. E aí vai diferenciar a sua pronúncia. Beleza? Já o turn on, a gente tem exemplo, ó. Turn, ó. Turn on. Turn on the outside tap. Olha só, tap. Uma tap, galera, é uma torneira em inglês. E outside faz referência a algo que está do lado de fora. Então, a torneira que fica do lado de fora da casa. Turn on the outside tap. Will you? Então, ligue a torneira de fora. Você pode? No sentido que tem como ligar a torneira lá de fora? Beleza? E por último aí, is your computer turned on? Is your computer turned on? O seu computador está, o is aí no início da frase, é o está. O seu computador está ligado? Beleza? Então, switch on, você vai lá no alternador do dispositivo e muda a posição. O turn on é simplesmente ligar, você colocar algo em funcionamento por um botão ou por um sensor. Beleza, galera? Então essa foi a dica de hoje aqui do Guru. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam do vídeo e também tentem formar frases. Podem deixar as frases aqui nos comentários para a gente ver se esses exemplos que vocês formaram estão de forma correta ou não. Ativem o sininho de notificação, mandem para os amigos, porque assim o YouTube continua entregando os vídeos para vocês. E aí vocês vão sempre ficar atualizados com as novas dicas que eu trago aqui. E também, uma última coisa antes da gente encerrar o vídeo, se você quer estudar inglês comigo, fazendo aulas 100% particulares, 100% ali VIP, beleza? Cliquem nesse link que está aqui na descrição, um link de WhatsApp que está aqui na descrição, que você vai ser encaminhado para o telefone da nossa secretária. E aí ela vai marcar para você uma entrevista e uma aula experimental totalmente gratuitas. Essa entrevista eu conheço o aluno, faço um teste de nível para aqueles alunos que já estudaram inglês, entendo os objetivos do aluno e também explico a minha metodologia própria que eu desenvolvi e que tem feito a galera aprender inglês assim muito rápido. Você não precisa de mais de um ano e meio, 2 para ser fluente em inglês. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!